Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar e falar um pouquinho a respeito do que seria um spindle e sua aplicação e algumas vantagens que ele tem, por exemplo, sobre uma tupia, beleza? Os dois são excelentes equipamentos, mas o ponto, digamos assim, o ponto crítico que eu acho na tupia é o barulho, cara, é muito excessivo. Então, tipo, se for para você trabalhar próximo da máquina, não tem como você trabalhar sem um protetor de ouvido, tá? Não tem como. É coisa de uma semana você vai acabar ficando surdo. Então, eu acho que esse é um ponto que é complicado, beleza? Então, enfim, numa indústria seria indiferente, tá? Agora, quando você pensa que você está desenvolvendo a sua CNC, uma CNC caseira, uma CNC pequena, você vai trabalhar na sua casa, no fundo do seu quintal. Às vezes você mora entre residências, é um barulho chato, cara. Pensa ficar esse barulho o tempo todo, tá? Você que vai estar ali perto, você vai ter que utilizar um protetor de ouvido e quem está dos lados, tá? Ah, mas é de dia. Enfim, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, tá? Me incomodaria incomodar alguém por questão de barulho, entendeu? Eu não faria isso, tá? Não é o meu caso aqui que tem... Aqui onde eu moro é área rural e não é um problema a questão do barulho. Mas me incomoda às vezes ter que trabalhar perto da máquina e mesmo com protetor é um barulho danado, tá? Mas na questão de dar conta do serviço, sem dúvida, tá? Tupia é excelente. Para quem está começando, se é só esse problema, será que dá conta? Com certeza, tá? Desde as frezinhas mais fininhas até as mais grossas, dá conta sem problema, tá? Mas assim, agora falando do spindle, a grande vantagem, o nível de ruído dele é bem menor que o da tupia, tá? O nível de ruído é bem menor mesmo. O spindle também, não vou dizer assim que é uma vantagem dele ter o controle de velocidade. Você poderia até, de certa forma, controlar a velocidade da tupia através de um regulador de voltagem ali e tal, também poderia, tá? Mas quase sempre os spindle ele já vem com essa possibilidade de regulagem. Outra coisa, o spindle, os menores pelo menos, eles são corrente contínua, ou seja, você vai precisar de uma fonte para converter. Por mais que esse daqui seja 100 volts, ele é 100 volts corrente contínua, que seria um tipo de corrente equivalente à pilha, bateria, essas coisas, tá? Então, por mais que seja 100 volts, não é recomendado que se ligue em 110 da corrente alternada. Não sei dizer o que aconteceria ao certo, mas também não vai ser eu que vou arriscar fazer isso, tá? Então, quase sempre ele vem com a fontezinha ali e tem a possibilidade de regulagem de velocidade. E também existe a possibilidade de controle de velocidade através do próprio programa do computador, tá? Neste caso, precisaria ser uma fonte com a opção de PWM. Então, essa fonte vai controlar ali se ele, em que rotação ele vai trabalhar. Que assim, dependendo do material que você está trabalhando, o corte é mais eficiente quando se trabalha numa baixa rotação. Beleza? Então tem que fazer aquela combinação de velocidade de avanço com a rotação. Agora, quando você trabalha com a tupia sem nenhum tipo de possibilidade de ajuste de velocidade, você está trabalhando sempre a 30.000 RPMs. Que muitas vezes, em função do material, da fresa que você está utilizando, essa alta velocidade não é uma vantagem, e sim uma desvantagem. Então, o excesso de rotação pode começar a queimar o material, tá? Então, essa seria uma outra vantagem do spindle. Mas, como eu disse, tem a possibilidade também de controlar da tupia, beleza? Ele não tem a saída de ar aqui para baixo, a refrigeração dele é feita através da ventoinha aqui, ó. E esse ar que sai aqui acaba não chegando até aqui embaixo, como é o caso da tupia. Tupia também, essa questão da refrigeração de ar ser na parte de baixo e com isso espalhar todo o pó, também é possível resolver. A minha está com isso daqui, que eu diria um corta-vento, um corta-ar ou qualquer coisa assim do tipo,
que impede que esse ar da refrigeração vá direto no pó. Então ele vem aqui e espalha pelos lados, tá? Espalha simplesmente o ar e esse ar não afeta o pó diretamente. Mas enfim, é importante que deixe liberada a refrigeração. Então não está nada fechado, o ar está saindo aqui e está espalhando pelos lados, tá? Eu vou acionar os dois equipamentos só para um efeito de comparação relativo ao som que eu falei. Mas, enfim, a minha tupia talvez ela esteja com um barulho um pouco excessivo em relação a uma tupia nova, por assim dizer. Que ela está começando a folgar o rolamento, tá? Mas, de um modo geral, o barulho é esse mesmo. É um barulho bem chato mesmo, tá? Então eu vou acionar aqui agora. Acho que deu para ter uma noção aí que não tem condições de trabalhar com esse negócio ligado por meia hora, uma hora, estando do lado disso daqui, tá? Às vezes, quando é para fazer uma utilização comum para uma tupia, abrir um rasgo, alguma coisa, você nem vai utilizar, tá? Coisa de 1 minuto, 2 minutos, mas o tempo todo que isso aqui na orelha não dá mesmo. Tá, então agora aqui o spindle. A fontezinha acionada aqui. E por essa chavinha aqui é feito o controle de velocidade. Conforme você vai girando, ela vai aumentando a velocidade. Então esse ruído seria o máximo, tá? Esse é o máximo de ruído que ele vai fazer. Ainda tem um outro barulhinho, mas é questão de vibração da estrutura da máquina. Mas, por exemplo, com um barulho que nem esse, você conseguiria trabalhar normalmente sem necessidade de utilizar um protetor de ouvido. Tá? E aqui, ó, ali ainda está tipo no máximo. Tá? Por exemplo, nessa velocidade aqui, ó, você já consegue trabalhar tranquilamente e, como eu disse, sem questão de ter aquele barulho excessivo, tá? Então, também outra coisa que eu não mencionei é o seguinte, para se ter uma ideia de potência, a tupia ela tem 530 watts e esse spindle tem 500 watts. Beleza? Então, praticamente em questão de potência é a mesma, tá? Então, eu até tenho ele aqui, mas enfim, ele chegou ao fim da vida útil dele. Esse daqui era de 300, tá? Só para um efeito comparativo, o tamanho dele. Então, tenho de 300, tenho de 400 e tenho de 500. O outro é um pouquinho maior, um pouquinho maior. Daí vai aumentando, acho que ele é o tamanho do induzido. Então, de uma maneira geral, acaba aumentando todo. Mas só para efeito comparativo, ó, o de 300 e o de 500. Tem até menorzinho, eu ouvi até, os caras estavam vendendo, tinha um conjunto que era um de 200, um de 300, um de 400 e um de 500. Tá? Mas está aqui, ó. Agora na questão de valor, cara, que é uma questão complicada. Se você conseguir comprar no exterior, você vai pagar o mesmo preço que uma tupia, tá? Agora, se você comprar aqui no Brasil, aí você já vai pagar bem mais caro que uma tupia. Por exemplo, eu estou mencionando a da Makita. Agora, se for uma marca um pouquinho inferior, é muito mais caro, tá? Mas aí vai de cada um avaliar, tá? Eu acho que só essa questão do ruído e tal incomoda. Não tem como falar que não incomoda o barulho excessivo da tupia. Incomoda. Mas é isso aí, tá? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?